Ezequiel capítulo 40. No 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após a queda da cidade de Jerusalém, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou para lá, em visões. Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia uma estrutura da cidade, para o lado sul. Ele me levou para lá, e eu vi um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava em pé, junto ao portão, e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. O homem me disse: Filho do homem, veja com os próprios olhos, ouça com os próprios ouvidos e preste atenção em tudo o que eu lhe mostrar, porque para isso você foi trazido aqui. Anuncie à casa de Israel tudo o que você está vendo. Vi uma muralha externa que rodeava todo o templo, e na mão do homem uma cana de medir, que tinha 3 metros de comprimento. Ele mediu a largura da muralha e deu 3 metros. Mediu a altura e deu 3 metros. Então veio ao portão que dava para o leste e subiu pelos seus degraus. Mediu o limiar do portão e deu 3 metros de largura. Cada câmara lateral tinha 3 metros de comprimento e 3 metros de largura. O espaço entre uma e outra câmara era de 2,5 metros. O limiar do portão, junto ao vestíbulo da porta interior, tinha 3 metros. Também mediu o vestíbulo da porta interior e deu 3 metros. Então mediu o vestíbulo do portão, que tinha 4 metros, e os seus pilares, que tinha 1 metro. O vestíbulo do portão está voltado para o templo. O portão do lado leste possuía 3 câmaras de cada lado, cuja medida era a mesma para cada uma. Também os pilares de cada um lado tinham a mesma medida. Em seguida, ele mediu a largura da entrada do portão, que era de 5 metros. A profundidade da entrada era de 6,5 metros. Diante de cada uma das câmaras havia uma mureta, que tinha meio metro de espessura. Cada câmara tinha 3 metros de cada lado. Então ele mediu o portão desde a extremidade do teto de uma câmara até a da outra, e deu 12,5 metros. As portas das câmaras ficavam uma diante da outra. Mediu a distância até os pilares e deu 30 metros, e o átrio se estendia até os pilares ao redor da porta, desde a dianteira do portão da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior. A distância era de 25 metros. Havia também janelas com ripas fixas superpostas para as câmaras e para os pilares, e do mesmo modo para os vestíbulos. As janelas ficavam ao redor pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras esculpidas. Ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras e um pavimento em volta de todo o átrio. Diante deste pavimento havia 3 câmaras. O pavimento ao lado das portas tinha o mesmo comprimento das portas. Esse era o pavimento inferior. Então mediu a largura desde a dianteira do portão inferior até a dianteira do átrio interior, e deu 50 metros do lado leste e do lado norte. Quanto ao portão que dava para o norte, no átrio exterior, ele mediu seu comprimento e a sua largura. As suas câmaras, 3 de um lado e 3 do outro. Os seus pilares e os seus vestíbulos tinham as mesmas medidas do primeiro portão: 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. As suas janelas, os seus vestíbulos e as suas palmeiras esculpidas tinham as mesmas medidas do portão que dava para o leste. Subia-se para este portão por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dele. Esse portão do átrio interior estava diante do portão do norte, como no caso do portão do leste. Ele mediu de um portão ao outro portão e deu 50 metros. Então ele me levou para o lado sul, e eis que havia ali um portão que dava para o sul. Ele mediu os seus pilares e os seus vestíbulos, que tinham as mesmas dimensões dos outros.
Havia também janelas ao redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. Havia uma escada de 7 degraus e o seu vestíbulo estava diante dela. E tinha palmeiras esculpidas nos pilares, tanto de um lado como do outro. O átrio interior também tinha um portão que dava para o sul. Ele mediu de um portão ao outro, na direção do sul, e deu 50 metros. Então, ele me levou ao átrio interior pelo portão do sul. Ele mediu o portão do sul, que tinha as mesmas dimensões dos outros. As suas câmaras, os seus pilares e os seus vestíbulos tinham as mesmas medidas dos outros. Tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. Havia vestíbulos ao redor. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. O seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia palmeiras esculpidas nos seus pilares e a sua escada tinha 8 degraus. Depois, ele me levou ao átrio interior para o leste e mediu o portão, que tinha as mesmas dimensões dos outros portões. Também as suas câmaras, os seus pilares e os seus vestíbulos tinham as mesmas medidas dos outros. Havia também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. O seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia palmeiras esculpidas nos seus pilares, de um e de outro lado, e a sua escada tinha 8 degraus. Então me levou ao portão do norte e o mediu. Tinha as mesmas dimensões dos outros portões, também as suas câmaras, os seus pilares, os seus vestíbulos e as suas janelas ao redor. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. O seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia palmeiras esculpidas nos seus pilares, de um e de outro lado, e a sua escada tinha 8 degraus. Havia uma câmara com a sua entrada junto aos pilares dos vestíbulos, onde lavavam os holocaustos. No vestíbulo do portão havia 2 mesas de um lado e 2 do outro, para nelas se degolar os holocaustos e as ofertas pelo pecado e pela culpa. Do lado de fora, na subida para a entrada do portão do norte, havia 2 mesas, e no outro lado do vestíbulo do portão havia 2 mesas, 4 mesas de um lado e 4 do outro lado do portão. 8 mesas sobre as quais eram mortos os animais do sacrifício. As 4 mesas para os holocaustos eram de pedras lavradas. Tinham 75 centímetros de comprimento e de largura, e meio metro de altura. Sobre elas se punham os instrumentos com que matavam os animais para os holocaustos e os sacrifícios. Ganchos de 7 centímetros e meio de comprimento estavam fixados à parede, em toda a sua extensão, mas a carne para os sacrifícios estava sobre as mesas. Fora do portão interior, no átrio de dentro, estavam 2 câmaras. Uma ficava ao lado do portão do norte e dava para o sul. Outra ficava ao lado do portão do sul e dava para o norte. Ele me disse: esta câmara que dá para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo, e a câmara que dá para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São eles os filhos de Zadok, os quais dentre os filhos de Levi se aproximavam do Senhor para o servir. Ele mediu o átrio, que tinha 50 metros de comprimento e 50 de largura, um quadrado. O altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo, mediu cada pilar do vestíbulo, 2 metros e meio de um lado e 2 metros e meio do outro. A largura do portão era de 1,5 metro de um lado e 1,5 metro do outro. O comprimento do vestíbulo era de 10 metros e a largura de 6 metros. Era por degraus que subia até lá. Havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro.